Olá, está no ar o programa Câmera 10, a sua nova ferramenta de informação e entretenimento. Nosso objetivo é corresponder ao carinho especial que você tem com nossa cidade e reforçar ainda mais os laços que nos unem. O nome Câmera 10 não tem nada a ver com quantidade, ordem, canal, apenas o sentido de legal, certinho, agradável, parceiro, é 10. É isto que queremos ser. Eis aqui nossa equipe que periodicamente vai disponibilizar conteúdos de notícias, utilidade pública, pesquisa, memória e novidades. Aí estão o Rubem Vanderlan Acosta, o Celso Aires, o Maurício Pullman, o Ednei Jabner e eu, Fernando Camargo. Nem sempre permaneceremos postados assim, na bancada, sóbrios e formais. Haverá momentos em que iremos juntos passear como o Adão Caturra, andando pelo Cacequi. Adão Caturra, personagem popular que integra o folclore da cidade, é mencionado em música nativista composta pelo nosso poeta cacequiense Jairo Lambari Fernandes. Adão Caturra, Adão Fusarca, do chapéu de junta pesco, bebe vinho por refresco, num copo feito de guampa, e traz a rude estampa de campeiro e domador, e desurrilha o fedor quando fareja uma trampa, e traz a rude estampa de campeiro e domador, e desurrilha o fedor quando fareja uma trampa. Pobre pesquinho anda chairado, barba tordilha, de garrão frouxo, perna engraxada e beiço roxo, do rilho velho, velho Gaudério. Olha, o agosto é muito sério, tu tem que tomar cuidado, porque este frio mal domado te leva pra o cemitério. Olha, o agosto é muito sério, tu tem que tomar cuidado, porque este frio mal domado te leva pra o cemitério. Oi, galete velho tinhoso, igual inte nunca vi. Ele e o burro na carroça, passeando no Cacequi. Todos sabem que o efeito principal da pandemia mundial, que já atinge mais de 10 milhões de pessoas em todo o planeta, será no comportamento. As pessoas tendem a se recolher, diminuir o contato social e a dar mais importâncias para lembranças de família e busca por uma vida em lugares pacatos, em harmonia com a natureza. Psicólogo e pastor Milton Alves da Rosa, tão conhecido dos cacequienses e hoje radicado em Novo Hamburgo, nos fala sobre os efeitos do coronavírus no comportamento humano. Olá, sou o psicólogo Milton Rosa. Minha saudação a todos os telespectadores do Câmera 10 pela TV Cacequi. Cumprimento e agradeço ao meu grande amigo Fernando Camargo, diretor do Câmera 10, pelo convite para participar desta programação. Em tempos atrás, tive o prazer de residir nesta cidade e formar muitas amizades. Hoje tenho a grata oportunidade de falar resumidamente sobre a ansiedade. Ansiedade basicamente significa um grande mal-estar físico, psíquico e agonia. Segundo alguns autores, a ansiedade é o excesso de futuro, isto é, a preocupação excessiva com situações e coisas que deseja alcançar. Neste momento de isolamento social pela pandemia do Covid-19, todos nós estamos administrando
uma fase nova em nossas vidas e ninguém escapa de uma ansiedade. Vamos ver algumas medidas importantes a serem tomadas para evitar este mal. Procure evitar os bombardeios de informações diariamente durante a quarentena. A grande dica é evitar ler qualquer matéria na internet e sim procurar fontes confiáveis para se informar. Estabeleça uma rotina diária em sua casa. Siga algumas dicas simples. Exemplo, estabeleça um horário para se levantar. Comece a sua rotina com um bom café da manhã, juntamente com a sua família. Crie um ambiente agradável para realizar as suas tarefas. Se possível, procure fazer algum tipo de exercício físico em sua casa ou procure fazer caminhadas. Na quarentena, faça terapia online. Muitos pacientes e psicólogos estão fazendo sessões de terapias online. Esta é uma medida recomendada para evitar o contágio do coronavírus e, ao mesmo tempo, cuidar de sua saúde emocional. Utilize a tecnologia para se aproximar das pessoas, para que o isolamento social não seja frustrante. Aproveite esses dias difíceis para estreitar os laços com as pessoas queridas. Ligue para os seus avós que estão sozinhos em casa. Faça uma ligação por Skype para o seu amigo que não vê há muito tempo. Use a quarentena para se dedicar a atividades que gosta. Por exemplo, pintar, desenhar, escrever, ler, aprender a cozinhar e fazer algum curso online. Pratique meditação. A meditação irá te ajudar a diminuir os níveis de ansiedade e os estresses. Os cristãos têm o costume de ler a Bíblia e orar. Por isso tem gerado efeitos positivos. Mas o principal remédio para a ansiedade é a paciência. Paulo, escritor cristão, disse que devemos nos alegrar na esperança e sermos pacientes na tribulação. Portanto, telespectadores, a paciência é o melhor remédio para não entrarmos em estado patológico. Deus está no controle dessa situação catastrófica e nos ajudará a vencer. Todo mal vai passar e dias melhores certamente virão. Desejo aos telespectadores paz, paciência, esperança e muita fé. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Câmera 10 pergunta: o que isto tem a ver com a nossa cidade em especial? Muito. Depois do intervalo, vamos focalizar o momento de transformações que Cacequi está vivendo, que a tornam um lugar tranquilo, aconchegante, com belas atrações turísticas e uma história muito interessante. Você está com o Câmera 10, programa da TV Cacequi. Nosso compromisso é valorizar o que há de bom em nosso município, dar maior visibilidade a esta cidade que, embora tenha participado de um período muito importante da história do Rio Grande do Sul, está sempre ausente dos noticiários e da grande mídia. A história de Cacequi pode ser dividida em antes e depois do trem. Trem de passageiros, é claro. Os trens de carga ainda permanecem. Eles são importantes na economia do município.
tendo em vista que fazem conexão com o Porto Marítimo de Rio Grande no escoamento da produção de grãos. Cacequi dispõe de 2 terminais conhecidos como Porto Seco, que recebem a safra dos outros municípios e a embarcam em vagões com destino ao Porto de Rio Grande. No período em que as ferrovias representavam o principal meio de transporte, tanto para carga como para passageiros, Cacequi viveu seu momento áureo. É esse momento que faz parte da memória de muitos cacequienses que hoje vivem longe da sua querência. Lembranças desse tempo foram recolhidas pelo radialista Paulo Josué em seu livro Cacequi dos Meus Recuerdos. O título é extraído da música nativista composta pelo cacequiense também Vilmar Vila de Menezes e interpretada pelo grupo de Antônio Gringo. O autor da frase Cacequi dos Meus Recuerdos, o poeta e radialista Vilmar Vila de Menezes, fala especialmente ao Câmara 10 sobre seu sentimento por nossa terra, sobre o livro de autoria de Paulo Josué. Bueno, meu colega, meu prezado caciquense Fernando, estou aqui, graças a Deus, firmezito, Vilmar Vila de Menezes. Com relação à obra, que tem aquela partezinha do nosso trabalho, mesmo do Antônio Gringo, uma letra do Vila, uma melodia do Antônio Gringo, um canto de amor à terra, tem, não sei se é no refrão, que diz Cacequi dos Meus Recuerdos. E tu sabe que eu fui a Canoas, isso fazem uns 5, 6 anos, numa grande festa promovida pela comunidade caciquiense, foi lá em Canoas. O Kid foi um dos organizadores, o prefeito estava lá na época, deputados, autoridades militares, civis, eclesiásticas e educacionais. E essa obra eu tomei conhecimento lá, Cacequi dos Meus Recuerdos, um livro lindo, lindo, bem produzido, muito bonito. Tomei conhecimento nessa reunião dos caciquenses lá na cidade de Canoas, bela cidade de Canoas. É um prazer estar aqui contigo, com o povo da nossa terra. Agora eu vou falar o que de Cacequi? Não interessa o tamanho, a grandeza geográfica ou populacional de uma cidade. O que interessa para os seus filhos é o sentimento, é a alma, é o coração. Eu tenho muito amor por essa terra, mas muito amor mesmo. E quando escrevi essa canção, eu estava em Porto Alegre. Trabalhando. E estava no Hotel São Luís. Me lembro também, Hotel São Luís, Porto Alegre. E o Antônio Gringo ia fazer o show aí no festival em Cacequi para escolher a canção para Cacequi. E isso era uma quarta-feira e o Antônio Gringo tinha que estar sábado aí em Cacequi. Eu escrevia uma estrofe lá em Porto Alegre, no Hotel São Luís, e telefonava para o Antônio Gringo. Passava para o Antônio Gringo em Santa Maria, e ele ficava batendo lá, procurando a melodia e tal. Eu desligava o telefone e fazia outra estrofe. Telefonava para o Antônio Gringo, a mesma coisa. E assim nós fizemos essa canção para Cacequi. Até que o Antônio Gringo, altas madrugadas, terminou o trabalho da melodia e me mandou de volta para ver se eu gostei, se ficou como eu queria e tal. Agradeci muito, um grande músico, um grande profissional, prezado amigo Antônio Gringo. Isso era na quarta-feira, repito. Sábado era o festival em Cacequi. Diz, olha, rapaz, nós ganhamos o festival. Concorrendo naquele festival, os grandes nomes da música e da poesia do Rio Grande do Sul.
como Nico Fagundes, Jairo Lambari Fernandes, Joca Martins e tantos, Joni Cavalheiro e tantos naquele festival. Nós vencemos o festival. Aí a nossa canção tocando em todo o Rio Grande, em todo o extremo sul brasileiro. Esses dias escutei numa rádio em Curitiba a nossa canção com Antônio Grilo, Um Canto de Amor à Terra. Outra coisa que eu não poderia esquecer nesse momento, que tu me colocaste muito bem, esse momento de pandemia, esse momento grave, que passa o Rio Grande, que passa o Brasil, que passa a América Latina, o mundo inteiro. Ora, o interior, as coisas interioranas têm um valor imenso, Fernando. Por exemplo, Caciqui, que é 20, 22, 23 mil habitantes. Tu imagina a importância desta cidade pequeninha, mas tão acolhedora, tão aconchegante, tão importante para se conviver. O oxigênio que a gente recebe de uma cidade dessa, de uma natureza maravilhosa, é o caso aqui da nossa terra de Caciqui. Queria deixar meu abraço, a minha saudação a todos os caciquis e dizer que ainda pretendo escrever mais uma canção para a nossa terra. Se Deus quiser, escrevi para Rosário, Caverá, História e Saudade, escrevi aqui para Livramento, também venci o festival aqui, com a música Para Santana do Livramento, com os Tapejaras de Quaraí. E eu pretendo escrever mais um trabalho, produzir mais um texto para a nossa querida pátria, terra dos caciques, se Deus quiser. Até mais, turma, e vai ser breve. Buenas, e nos encontramos. Paulo Josué é comunicador da Rádio Caiçara de Porto Alegre e já foi destaque em outras grandes emissoras do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir de Paulo Josué o seu sentimento pela terra em que nasceu e como está a edição do livro Caciqui dos Meus Recuerdos. E aí, pessoal? Se eu estou usando um cachecol, que aí em Caciqui chama manta, né? Não, eu continuo mesmo. O frio é que aqui é... Não é tanto quanto aí em Caciqui. Me lembro que a vez que eu passei mais frio na minha vida foi em Caciqui. E eu tomei um gole de cunhaque no Neneca. Ainda bem que tinha o boteco do Neneca ali de frente à estação da aviação férrea. Bom, meu amigo Zé Grandão, filho do Vila Nova, querido amigo, falecido, né? Ele teimou muito comigo, mas o meu avô foi o primeiro prefeito de Caciqui. E tu colocou no teu livro, meu livro Caciqui dos Meus Recuerdos, que o primeiro prefeito foi não sei quem. Gente, o que eu disse pro Zé, eu repito agora, que nós, na verdade, eu me baseei foi nos livros de posse. O Bica, que era secretário, braço direito do prefeito Capela, prefeito René Fernandes, me franqueou um livro posse da prefeitura, que eu vasculhei, que eu anotei, que eu esmiucei durante 8 horas, 4 dias, aliás 4 horas mais 4, para saber as posses, o que manda, o que governa, o que voga. É um livro de posse. E no livro de posse, claro, depois eu fui buscar, junto às fontes, as pessoas que viveram, que experimentaram aquele tempo. Meu pai, por exemplo, Luzardo Canto, Deus o tenha, estava lá no dia da posse. Bom, e aí, o livro de posse atesta isso e assegura isso e retira qualquer dúvida. E, claro, o Manuel Cajururá Trindade, o Cajurá, ele foi prefeito nomeado entre 23 de fevereiro e 5 de dezembro de 47. Aqui está a foto dele, né? Porque nesse meu livro tem a foto de todos os prefeitos, com início, meio e fim de governo. Depois, ali ele passou a bola por um ferroviário, Doralice Machado. Tudo em Caciqui era aviação férrea, porque desde 1890, quando o trem passou pela primeira vez em Caciqui, a partir daí foi crescendo e chegou
o ano de 1944, não, o ano de 1940, quando Getúlio Vargas vai à Estância do Cerrito, aí em Caciqui. Ele vem lá para uma manobra militar. Ari Lagranha Domingues, pai do Dr. Edson Domingues, do PSD, conforme Getúlio Vargas, agenda um horário com Getúlio e leva lá Padre Vitorino, que o Padre Vitorino foi importante para Caciqui, um pioneiro, um lutador, um brigador. Padre Vitorino, até a Rádio Cultura, ele ajudou a começar. Dr. Silvio do Prá Barreto, que era um advogado aí do Umbu, e o médico Celso Teixeira que ajudou a fundar o hospital, Celso Teixeira que fundou o Cine Rex. Celso Teixeira, um empreendedor, um visionário que fez muito para Caciqui. E Ari Lagranha Domingues, que chefiava essa comissão, que foram pleitear junto a Getúlio pela emancipação do município. Isso era 1940. Documentos andaram até que no dia 12 de dezembro de 44, o decreto estadual 715, esses documentos eu consegui lá no governo do estado. Me franquearam esses documentos. Você sabia que documento de mais de 50 anos eles não deixam tirar foto? De tanto eu incomodar, eles me permitiram que tirasse uma cópia desse documento. Esse decreto assinado pelo tenente-coronel Ernesto Dornelles, tenente-coronel primo de Getúlio Vargas, ele institui então o município e cria o município de Caciqui com o decreto-lei 715 em 28 de dezembro de 44, como eu falei, e o governo é instalado em 1º de janeiro de 45. Caciqui está agora fazendo 75 anos. Caciqui está fazendo 75 anos. E eu estou falando de 75 anos atrás. O problema é que quando as coisas acontecem há muito tempo, a memória ela se esborou, ela se desmancha contra o muro do tempo. São reminiscências. E entre o dia que isso aconteceu e o dia em que eu estou contando aqui para vocês, se passaram muitos anos. E as pessoas que me contaram isso, todas já faleceram. E teria morrido com elas uma parte, teria sido sepultada com elas, com essas pessoas que morreram. Argel Carvalho, Ademar Tagarra, meu pai Luzado e tantos outros a quem eu tenho que agradecer por esses 14 anos de pesquisa para esse livro. Eu disse 14 anos de pesquisa porque eu só tinha para me abastecer a memória oral. Não tinha bibliografia, não tinha nada escrito em lugar algum. E tu ia no Google e doía, porque não tinha nada da história de Caciqui. Claro, teve a Marlene Capucci, querida Marlene Capucci, que começou um trabalho. Argel Carvalho, o incrível Argel Carvalho, que juntava material, né, mas que me parece não escrevia. Então, conversei com todo mundo e fui à cata e compus um livro de 80 folhas, perdão, de 360 folhas e 92 fotografias. Juntando, conversando, aí veio o primeiro prefeito. Quem é o primeiro prefeito? Quem vai ser? O governo de estado, que criou a diretoria das prefeituras municipais, a DPM, manda para Caciqui Roberto Ranquetá Guimarães. Roberto, um contabilista, Roberto, um homem funcionário público. Aqui está, Roberto Ranquetá Guimarães, né? Está na página 33 do livro. Nascido em Uruguaiana e tal. E a filha dele, a Carmen Regina, ele era funcionário do Estado, claro, que mudou para São Paulo, me deu fotos dele, informações, quando é que ele faleceu, morreu de câncer, etc. Mas nós estamos falando da sua assunção ao cargo. E estavam lá, no dia da posse dele, Anísio do Canto, meu avô, dono do Hotel Gaúcho, Eulália Irion, uma professora maravilhosa, querida, Carlos Pazeto, lavoureiro de arroz. Estava lá Ernesto Rossi, uma pessoa importante na história do município. E Caciqui, então, veio de São Gabriel, era um nono distrito, e para se transformar, então, no município de Caciqui, que trazia uma parte de São Vicente, o Umbu, e uma parte de Rosário do Sul, Capela do Saicã, e ali se instalava, então, o Caciqui. Isso, Roberto Ranquetá Guimarães ficou em Caciqui como prefeito até novembro. Então isso durou aí mais ou menos 11 meses. É isso? Aí então
aconteceu a primeira eleição, e eu falava quando o Cajururá Trindade, que era prefeito nomeado, entregou para o primeiro prefeito eleito de Caciqui, que aí eu considero o primeiro prefeito eleito, Doralício Machado, que elegeu pelo PTB. Ele concorreu contra Ernesto Rossi e Armando Lanes Maciel, dois fazendeiros, e aí se instalava, iniciava-se aquela discussão, aquela dicotomia, os pecuaristas de um lado e os ferroviários de um outro. E aí foi uma longa briga sobre a qual eu posso contar uma outra hora. Ganhou a primeira eleição do Doralício, que era um ferroviário. Ganhou a segunda José Manuel dos Santos, o filhinho, e foi o Doralício que construiu a prefeitura, iniciou a obra, terminada depois pelo prefeito Filhinho, no ano de 1954. Essa prefeitura que depois foi ampliada ligeiramente no governo do Dr. Gil. Gil, que foi o prefeito que mais governou o Caciqui. Ele esteve aí por 10 anos. Mas isso é papo para outra hora. Estou feliz por essa oportunidade de contar um pouco da história de Caciqui, né? 14 anos de história, nesses 40 temas que eu abordo aqui, sem a pretensão de ser original, mas com a certeza de ter vasculhado, buscado esses dados com muito cuidado, com muito tempo, com muita dedicação, né? E fazer livro é assim, né? Você busca os dados, você paga o livro, você vende o livro. Aliás, vou colocar aqui paulojosuedocanto@gmail para você ainda adquirir. Ainda tem uns exemplares. Eu fiz 1.500 livros, não pretendo reeditá-lo. Caciqui dos meus recuerdos, uma capa da Dariana Freitas do Canto, filha do doutor da Gilanda, minha irmã Ana, uma capa muito linda, que traz a nossa ponte. Quantos metros tem a ponte de Caciqui? A ponte ferroviária do entroncamento. Quantos metros tem? 2 quilômetros. 2 quilômetros tem a de Rosário do Sul, que também atravessa o mesmo rio Santa Maria. Tem 1.537 metros e 30 centímetros. Perguntem para Fernando Camargo. Sim, nós subimos lá e nós medimos a ponte para retirar qualquer dúvida. A história se faz assim, de tu buscar uma fonte, 2 fontes, 3 fontes, de tu anotar, de tu buscar documentos, se tu puderes in loco verificar. Eu imagino como eu andava, como eu viajava. Roberto Ranquetá Guimarães, primeiro prefeito de Caciqui, também foi prefeito da cidade de Flores da Cunha, logo que saiu de Caciqui. Eis que ele trabalhava no Estado, havia emancipação e havia o Estado mandando alguém para instalar legalmente, administrativamente o município. Ele foi prefeito de Flores da Cunha. Caciqui não sabia que o primeiro prefeito de Caciqui foi prefeito de Flores da Cunha. Flores da Cunha também não sabia que o seu prefeito, Roberto Ranquetá Guimarães, havia sido prefeito em Caciqui. Como é que tu descobre isso? Tem que ir a campo. E aí eu tirei uma foto, consegui com a família, né? Uma foto de Roberto Ranquetá Guimarães, e eu levei para a prefeitura de Flores da Cunha. Lá havia um nome dele, um buraco, um vácuo. A história é assim. São vácuos, são pontos de interrogação, são perguntas, são dúvidas, e que a gente tem que buscar, vasculhar, colocar num livro, porque para a gente saber de onde é que a gente veio, para a gente saber para onde é que a gente vai. Viva o Caciqui! Use máscara. Um abraço bem apertado, com saudades da minha terra. Fique com Deus. Caciqui dos meus recuerdos. Foi o nosso assunto com Paulo Josué, autor do livro do mesmo nome. No próximo programa estaremos focalizando o ensino da história caciquiense em nossas escolas locais. De que forma o assunto é tratado? Também estaremos abordando o crescimento demográfico. Os nossos jovens estão optando por viver aqui ou este é um lugar apenas para velhos? Também abordaremos o período anterior à chegada da ferrovia e a formação da estrutura montada pela aviação férrea, formando aqui o maior complexo ferroviário do estado.
Depois do intervalo, atualidade aqui no Câmera 10. Ciganos tiveram que fazer quarentena em Cacequi. E o nosso município já tem o primeiro caso de coronavírus. Este é o programa Câmera 10, aqui na TV Cacequi. No segmento anterior, nós abordamos a história da nossa cidade, do nosso município, e estaremos no próximo programa focalizando a história de Cacequi antes da chegada do trem. Nesse período, é importante que se diga que a imprensa registra a estrutura que estava sendo montada para receber aqui o trem. Nesse período, lá no começo do século passado, temos registros no jornal Correio do Povo, exatamente no dia 10 de julho de 1911, a respeito da inauguração da grande ponte ferroviária, que é o nosso cartão postal, que faz parte do nosso orgulho como monumento da ferrovia. A ponte sobre o rio Santa Maria era inaugurada no dia 10 de julho, portanto, neste mês, está de aniversário a maior ponte metálica e ferroviária da América Latina, completando, portanto, 109 anos. No próximo programa estaremos abordando esse tema da nossa história. Atualidade. A equipe de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, em observância aos critérios estabelecidos na prevenção contra a pandemia do coronavírus, deteve por alguns dias na cidade integrantes de uma comunidade cigana, que acamparam aqui para fazer concerto em veículos. Cerca de 15 pessoas, entre adultos e crianças, foram assistidos pela Secretaria da Saúde e pela Assistência Social, recebendo do Poder Público Municipal equipamentos de proteção, agasalhos e alimentos, bem como orientações sobre o comportamento diante da pandemia. Confira agora o quadro atualizado sobre a situação do coronavírus em nosso município. E era só, por enquanto. Esperamos que você tenha gostado. É só o começo. Mande sua opinião para o Facebook Radialista Fernando Borges Camargo ou para TV Cacequi. Confira a programação da TV Cacequi. Às segundas-feiras, debate, reportagens, informações sobre o nosso esporte. Cacequi Esportes, na apresentação de Celso Aires. Confira também Tradição e Cultura, na apresentação de Rubens Vanderlan Acosta. Desfilando aqui, grandes shows com artistas, músicos da nossa terra. Aqui se faz arte com qualidade. Confira na TV Cacequi.